registrado para vocês depois, tá? Bom, vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aqui o slide? Sim. Ótimo. Esquece de falar comigo não, tá? Eu não estou mais vendo vocês, então se quiserem fazer uma pergunta, em vez de escrever no chat, só abre o microfone e começa a falar. Não tem nenhum problema em interromper não, ok? Então, a Ok. breve revisão, nós falamos primeiro do onset, ou seja, o que é o início, o que provocou, qual foi o que foi o mecanismo do trauma, do microtrauma, seja lá o que foi. Passamos na semana passada pela P de provocação, então o que melhora, o que piora a dor. E agora vamos falar de que tipo de dor que a pessoa sente. Isso aqui é uma grande ferramenta, muito importante, que ajuda muito a entender o que você vai precisar fazer com o seu paciente. Resumidamente, muito resumidamente, fala assim, se você identificou que a dor é inflamatória, você vai tratar com anti-inflamatório e corticoide. Se você identificou que a dor é miofacial, você vai tratar com agulhamento seco. Se você identificou que a dor é neuropática, você vai tratar com anticonvulsivante, antidepressivo. Então, para isso, você precisa saber como identificar que tipo de dor que é. Então, essa aula de hoje é para a gente falar dos vários tipos de dor que existem, tá? Então, vamos lá. Pela IASP, International Association for the Study of Pain, existem 3 dores classificadas: a dor neuropática, nociplástica e nociceptiva. Então vamos começar uma por uma. Primeiro vamos falar da neuropática. A dor neuropática, eu costumo brincar, eu falo que é como um fio desencapado que está dando choque aleatoriamente, tá? É um defeito no sistema nervoso periférico ou no sistema nervoso central e que pode dar a percepção de uma dor tipo choque. E aí a gente vê isso muito comum, como, por exemplo, a síndrome do carpo ou nas neuropatias periféricas, né? Pode ser uma dor tipo alfinetada, tipo formigamento, tipo queimação, tipo gelado, qualquer coisa assim. E aí temos aqui alguns exemplos, né? Como eu falei, então, olha, uma dor que está piricando, alfinetando, uma dor gelada, um calor, ou às vezes um mínimo estímulo pode provocar dor. E essa dor pode ser distribuída apenas nas periferias ou em áreas determinadas do corpo, obedecendo ou não a padrões. A dor neuropática, ela também pode, quando, por exemplo, no caso da dor musculoesquelética neuropática, quando tem a compressão de uma raiz nervosa, eu tenho o estímulo doloroso sendo representado por todo um dermátomo, que é o que vai facilitar a nossa vida. Mas as causas de dor neuropática não mecânicas, ou seja, não relacionadas às dores musculoesqueléticas, nós temos algumas conhecidas, dentre elas o alcoolismo, diabetes, intoxicações, quimioterapia, tudo isso pode provocar dano no sistema nervoso periférico ou central. E aí o que a gente tem que estar atento para identificar quem tem neuropatia pode acabar tendo espoliação muscular. Então a musculatura começa a atrofiar. E aí você encontra sinais como a pessoa que cai com facilidade, tem dificuldade para caminhar, ou então pode até apresentar desautonomias com pressão arterial alterada. Tá? Então, só para ilustrar bem a questão da atrofia muscular, no caso de uma neuropatia, são os sinais de alarme que a gente vai ficar atento. Então, identificou uma pessoa com uma dor neuropática, vou pegar o exemplo mais fácil, mais comum, que vocês vão ver toda semana, tá? Chegou aquela pessoa dizendo que o ciático dela está atacado. Aí vocês estão desconfiando, tem uma hérnia de disco. Primeiro exame que vocês vão fazer, teste LASEG. Beleza. Fez o teste LASEG, uma das coisas que vocês vão precisar ficar atentos é sinais de atrofia muscular. Então, eu estou dando o exemplo da hérnia de disco porque é o mais comum que vocês vão ver. Mas nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode ver atrofia tenar e hipotenar no caso de síndrome do túnel do carpo, que é bem comum, bem comum. A síndrome do túnel do carpo é bem comum, a atrofia muscular não é, mas é o tipo de coisa que, uma vez identificado, isso aí tem que levantar a bandeira vermelha, porque isso aqui é um caso já grave. Tem que tentar fazer alguma coisa para tentar descomprimir aquele nervo ou tentar desfazer o motivo que provocou aquela neuropatia. Tá? Uma outra causa muito importante... bom, só voltando então. Então, existem várias causas de neuropatia, nós vimos aqui alcoolismo, diabetes, exposição a toxinas, quimioterapia, mas o que nos interessa nessa aula aqui são as causas provocadas por compressão. Então, as síndromes compressivas, tá? Então, síndromes compressivas nós podemos pegar aqui, olha, do nervo ulnar. Se eu tenho uma compressão do nervo ulnar, pode ser na altura do cotovelo, pode ser aqui no punho.
De qualquer forma, o nervo ulnar vai irradiar, perdão, ele tem a sensibilidade do quinto dedo e da borda lateral do quarto dedo. E a musculatura, ele faz a flexão do quinto e do quarto dedo. Portanto, a pessoa pode acabar tendo uma alteração permanente da força de contração desses dedos. Tá? Então, alterações na sensibilidade, alterações na força que a gente vai procurar. Outros, como eu falei, síndrome do túnel do carpo. Então, a compressão do nervo mediano aqui, mais ou menos na altura do retináculo flexor. A síndrome do pronador redondo, então a compressão do nervo radial por conta desse músculo, que é o pronador redondo. A compressão do nervo ciático para uma hérnia de disco. E assim a gente vai vendo. Então, do ponto de vista de o que o paciente chama de dor no ciático, então aquela radiculopatia lombar irradiada para o membro inferior, tem algumas causas. Nem tudo que provoca ciatalgia é hérnia de disco, e aqui estão alguns. Então, o mais falado é a hérnia de disco. Mas existe também, por exemplo, a espondiloliestese, que é quando uma vértebra escorrega para frente em direção em relação à outra. E o grau de espondilolistese pode ser mensurado da seguinte forma: você pega a distância do início ao final do corpo vertebral, fatia ela em 4 partes. Se deslizou 1/4, espondilolistese grau 1, 2/4 de deslizamento, grau 2, e assim por diante. Tá? Então, isso aqui pode acabar comprimindo esse nervo, essa raiz nervosa saindo daqui. Existe ainda, por conta do abaulamento, o disco intervertebral, gente, é como se fosse um babalu, tá? Todo mundo conhece o chiclete babalu. Quem não conhece, então tem aquele chocolate, aquela sobremesa, o petit gâteau. Ele é durinho por fora e molinho por dentro. Com o tempo, a parte que é durinha começa a ficar mole e ele começa a ficar abaulado. Esse abaulamento vai fazer uma bochechinha que pode acabar encostando e comprimindo também uma raiz nervosa. Então, esse abaulamento é fisiológico, vai acontecer com todo mundo. É que nem ter fio de cabelo branco na cabeça. É uma questão de tempo. Tá? Com o passar do tempo, mais tempo passa, depois que isso aqui está completamente murcho, que nem um pneu murcho, existe o choque de uma vértebra com a outra. E esse choque, atrito, vai acabar formando osteófitos, são os prolongamentos ósseos. Então, os osteófitos, como vocês podem ver aqui, eles podem acabar fazendo uma estenose, comprimindo ali aquela raiz nervosa. Então, temos aí pelo menos 3 ou 4 causas diferentes que não são hérnia de disco, mas que podem provocar radiculopatia. Tá? Então, um abaulamento que vai acontecer com todo mundo, tá? Por volta dos 40, 60 anos de idade, é normalíssimo você encontrar abaulamento discal difuso. Tá? Espondiloliestese é uma consequência desse abaulamento. Agora, o quanto que vai escorregar que vai dizer se é normal ou não é normal. A formação dos osteófitos, isso aqui já é mais para frente. A pessoa já tem um abaulamento total desse disco, a ponto de você ter o colapso dessa vértebra e uma bater na outra. Então, isso aqui os pacientes geralmente têm mais 60, 70 anos de idade. Isso não é comum, não. Tá? Mais uma síndrome compressiva, síndrome do piriforme. Então, vamos revisar isso daqui. Aqui está o músculo piriforme, e vocês notem que tem variantes anatômicas de como que o ciático passa por ele. Em um caso, ele passa por baixo. Em outro caso, ele passa, parte do ciático passa bem no meio. E no outro caso, que é bem menos comum de todos, todas as fibras do ciático passam no meio do piriforme. O que pode acontecer aqui? Se, por algum motivo, eu faço uma distensão muscular, um estiramento, esse músculo pode inflamar. Se ele inflama, pensa comigo, sinais flogísticos, dor, rubor, calor e... Alguém arrisca? Edema. Se ele incha, vai comprimir o nervo ciático e aí então a gente tem a compressão. Aí sim, você vai ter aquela dor típica da hérnia de disco, só que você faz LASEG e a pessoa não sente nada. Então o LASEG não é capaz de reproduzir a dor desse paciente, certo? E assim você vai fazer diagnósticos diferenciais. Outra causa, vamos lá, claudicação neurogênica. Aí tem uma característica bem simples, que a dor piora quando o paciente está em pé ou andando, e quando ela senta, melhora. Isso por quê? Quando a gente senta, normalmente a gente senta com a coluna ligeiramente flexionada. Com a coluna flexionada, a parte posterior do corpo da vértebra, a parte posterior dos corpos das vértebras se afastam. E aí, então, libera o espaço aqui atrás, tá? Então,
principal causa disso é a estenose vertebral. A estenose vertebral, aqui a gente tem um ligamento chamado ligamento amarelo, que em casos de atrito excessivo pode acabar hipertrofiando e provocando essa dor. Então vai piorar quando o paciente está em pé ou andando e quando ele senta melhora. Até aqui tudo bem? Silêncio. Nenhuma pergunta, né? Posso seguir? Então tá. Estou imaginando que está todo mundo acordado. Dor neuropática, dor nociplástica. Então, a dor nociplástica não tem nenhum defeito no sistema nervoso central ou periférico e não tem nada estimulando você, não tem nenhum toque, não tem nada te alfinetando, não tem nada te queimando, não tem nada te apertando, mas você tem dor. Exemplo, enxaqueca. Exemplo, fibromialgia. Exemplo, síndrome do intestino irritável. Exemplo, dor miofascial. Então, são exemplos diferentes de dor nociplástica. Então, não tem nenhum defeito estrutural e não tem nenhum tipo de estímulo, mas eu tenho dor. Tá? E a característica que eu coloco de dica para vocês é isso aqui: o paciente tem dificuldade de caracterizar. Enquanto na dor neuropática ele diz que ele tem uma dor tipo choque, pontada, queimação, alfinetada, calor, frio, sei lá o que for, na dor inflamatória ele diz que está latejando, está inflamado, está quente, está vermelho. Aqui o paciente se enrola para explicar. É uma dor cansada, uma dor chuchada, uma dor esquisita, uma dor maluca, e o paciente não encontra um termo específico para dizer exatamente o que ele está sentindo. É bem simples. Basta vocês tentarem me descrever como que é a dor de cabeça. O que você sente? Não é aonde você, mas o quê? E aí você começa a ter uma ideia de assim, como que às vezes é difícil encontrar uma palavra específica para dizer o que eu estou sentindo. Tá? Bom, das dores nociplásticas, a que a gente vai encontrar na nossa prática com mais frequência é a dor miofacial. Dor miofacial, a gente depois vai ter uma aula só sobre ela, mas aqui a gente vai introduzir. A dor miofacial é um problema na musculatura, especificamente na placa motora, onde algumas fibras musculares contraem e não conseguem relaxar. Então é como se fosse uma cãibra que não solta nunca, em pequenas fibras musculares e que podem trazer muito transtorno. Elas provocam dor espontaneamente. E cada músculo tem o seu padrão de dor específico. Então, aqui, nesse caso, nós temos os paravertebrais. O longuíssimo, aqui de baixo até lá em cima, e os iliocostais, do ilho para cada uma das costelas, tá vendo? Várias camadas. Então, eles, na prática, a gente não consegue palpar um ou outro. Você vai palpar uma musculatura só. Parece que é um bolo, uma maçaroca de músculos. Então, tudo bem. Não tem que saber diferenciar, não. O que tem que saber é reconhecer que o padrão de radiação da dor provavelmente está vindo desse músculo, para depois você poder ir lá investigar. Mas nessa aula aqui, para a gente, isso também não é importante. O mais importante para a gente é identificar. Será que isso é dor miofacial? Então, eu estou citando alguns exemplos só para mostrar para vocês que existem os mais variados padrões de dor miofacial só desses músculos aqui. Ó. Isso aqui são os ilhocostais. A paciente já falou para vocês assim, uma vez, eu tenho uma dor no meio das costas que sobe e que desce. Primeira vez que me falou isso, eu não entendi nada. Ai, doutora, tem mais, vem para frente também. Aí, pronto, deu atestado de louco, já encaminhou para o ambulatório de psiquiatria, né? Só que não. Quando o assunto é dor miofacial, os padrões de dor são os mais esquisitos possíveis. Esse cara daqui, ele pode inclusive parar no pronto-socorro porque ele tem o quê? Uma precordialgia, uma dor no tórax que irradia para trás. Primeira coisa que eu vou pensar, ou está infartando ou está dissecando, um aneurisma de aorta, né? Aí já vira o caos que vai instalar no hospital. Mais alguns, olha só, muito comum. Mãe puérpera segurando o neném recém-nascido sobrecarrega a musculatura do trapézio. Isso é um dos motivos de formação de pontos gatilho. Então, ponto gatilho no trapézio é extremamente comum, especialmente no trapézio superior, e esse padrão de radiação daqui é o mais comum. Isso aqui vocês vão encontrar praticamente toda semana. Tá? Isso aqui chega para vocês no pronto-socorro ou no acolhimento do posto de saúde com o paciente chorando de dor, dizendo que a enxaqueca está atacada. E aí diz que já fez tudo quanto é tipo de exame, já tomou tudo quanto é tipo de remédio, e nada resolve essa enxaqueca dela. Talvez você já esteja começando a lembrar de alguns pacientes com histórico como esse. Então essa é outra dica de ouro que eu passo para vocês. Isso não tem no livro, tá? A história clássica, vou até parar o compartilhamento para dar mais ênfase a isso para vocês. O paciente que vem com dor miofacial, ele geralmente
tem uma história de uma dor arrastada, de longa data, é a principal causa de dor crônica, dor miofascial, e ele chega para você dizendo, olha, doutor, eu já fui em tudo quanto é tipo de médico, já tomei tudo quanto é tipo de remédio, e já fiz tudo quanto é tipo de exame e nada resolve minha dor. Tá? Não sei se eu já falei isso com vocês, mas se não falei isso, eu repito. Isso é muito importante, que é muito comum de ver isso. Mas voltando lá então. Então o paciente vem com essa história, quando vocês escutarem, suspeitem de dor miofascial. E lembrem que quando o assunto é dor miofascial, nós temos os mais variados tipos de dor. Então nesse caso, por exemplo, a dor, além de dar uma dor tipo enxaqueca, é uma cefaleia unilateral, também pode provocar uma dor aqui, ó, no ângulo da mandíbula. Então, quando a dor é esquisita, sem pé nem cabeça, vocês vão pensar na possibilidade de ser uma dor miofacial. Mais um exemplo muito comum do nosso dia a dia, mãe que carrega a criança no quadril desse jeito, e aí fica com o tronco lateralizado, ou seja, o quadrado lombar, que é esse músculo daqui, de um lado está contraindo o tempo todo. Isso por si só já é motivo para formar um ponto gatilho ali. E o quadrado lombar pode ter vários tipos de apresentações diferentes também. Outra causa muito comum, sedentarismo. A pessoa que fica sedentária há muito tempo, principalmente quem fica sentado com má postura, pode acabar provocando uma contratura muscular do ilho-psoas. É o músculo que se origina aqui no processo transverso das 5 primeiras vértebras lombares e se insere aqui na face interna e proximal do fêmur. Então, quando ele contrai, ele ajuda a flexionar o tronco. Vamos lá, então. Se eu tenho uma dor miofascial, se tem um ponto gatilho, o que acontece mais básico possível? O músculo está encurtado, porque ele está numa contratura muscular involuntária. Se esse músculo está encurtado, ele não consegue esticar, ele perde amplitude de movimento. Então, pensem comigo, se o William Psoas ele faz a contração do quadril, ou seja, ele levanta o joelho em direção ao peito, significa que o movimento contrário está esticando ele. Então, se o cara não consegue esticar, esse é o paciente que entra no consultório com a coluna vergada, com a mão na lombar e não consegue ficar de pé direitinho. Então, ele fica que nem um velhinho que está segurando uma bengala, uma muleta. Certo? Então, o paciente já chega com essa característica. Isso aqui aconteceu comigo. Dia 1º de julho eu iniciei a academia, comecei a fazer muito elíptico, até porque eu estava muito sedentário. Então comecei isso aqui porque não tem choque em cima do joelho. Só que esse tipo de exercício fortalece muito, além dos quadríceps, o glúteo médio mínimo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar com dor miofacial, no caso, isso aqui é o glúteo mínimo, tá? O glúteo médio irradia para dor lombar. E aí eu logo percebi. A única coisa que eu fiz diferente é que eu comecei a academia e logo em seguida comecei com dor lombar. E eu pensei no movimento que eu fiz. Foi esse. Sobrecarregou o músculo. Eu mesmo fui ali palpar a musculatura e encontrei o ponto gatilho. E aí ficou fácil o diagnóstico. Então, na anamnese, tem que estar muito claro para vocês assim, o que foi que aconteceu. Então, nesse caso aqui, olha, começou a fazer uma coisa que não estava acostumado a fazer, e aí então sobrecarregou um certo músculo. Eu sei que esse músculo tem esse padrão de dor e tais características. E assim vocês vão começar a juntar as peças do quebra-cabeça. Ok? Então, das dores nociplásticas, do ponto de vista do nosso assunto aqui, que é dor músculo-esquelética, as dores miofaciais são as que nos concernem. Tá? Ainda dentro de dor nociplástica, fibromialgia. Fibromialgia não tem relação direta com nada músculo-esquelético. Alguns consideram a fibromialgia um estado de hipersensibilidade central, do sistema nervoso central. Então, a pessoa fica com o limiar muito baixa tolerância à dor. E na mesma categoria se enquadra síndrome do intestino irritável. Tá? Bom, então, dando sequência, falamos da dor neuropática, dor nociplástica, agora a mais fácil de compreender, porque é o que a gente mais conhece, mais estuda, a dor nociceptiva. Então, aqui eu tenho que ter um estímulo, tá? Que pode ser tátil, térmico ou químico, e aí então vou provocar uma série de reações. Então, vamos lá, uma revisão aqui. No caso, um trauma no joelho, esse trauma vai estimular, pelo tato, né, os neurônios nociceptivos periféricos, manda uma mensagem à minha coluna, lá eles fazem uma sinapse para um segundo neurônio, que vai subir pelo trato espinotalâmico, e no cérebro vai ser interpretado em algumas regiões diferentes, vai perceber a dor. O cérebro, então, pode enviar um sinal inibitório descendente para tentar inibir essa sinapse daqui, e assim evitar que o cérebro fique sendo
bombardeada com mensagens de dor. Então, isso é o tradicional, é o comum, tá? Olha lá, agora em câmera lenta. Então, tem um estímulo, pode ser um tátil, no caso, uma farpa entrando na minha mão, me queimei, encostei no gelo, ou alguma substância ácida me queimou. E aí, então, esse tipo de estímulo se transforma no impulso elétrico. A gente chama isso de transdução. Da transdução, esse sinal vai ser conduzido até o corno dorsal da medula. Então, essa é uma parte da anatomia extremamente importante no estudo da dor. Então, vocês vão me ouvir falar muito do corno dorsal da medula. Essa sinapse, em particular, é de extrema importância. Então, a transmissão ela pode ser modulada para mais ou para menos. Da mesma forma que eu posso aumentar o volume do carro, do rádio do carro, só virando uma alavanca, aqui também eu posso aumentar ou diminuir a intensidade do sinal que vai ser percebido aqui em cima, certo? Então, pensem nisso, como uma caixa de alto-falante que eu posso aumentar ou diminuir o volume. É essa sinapse daqui, o corno dorsal da medula. Bom, vamos ver isso agora melhor. Como é que funciona? Está ali o corno dorsal da medula e a tal sinapse que eu estava falando. Então, está vindo aqui um estímulo da região lombar, chega aqui, passa um estímulo para o segundo neurônio, que vai subir o trato espinotalâmico e vai levar para o cérebro esse sinal. Então, chega um da região lombar, passa um. E aí aqui tem aquele sinal inibitório descendente, que quando começa a estimular essa sinapse, diminui a passagem de impulsos da dor lombar para o cérebro. Então, esse fenômeno de inibição descendente é extremamente importante no controle da dor. E só para exemplificar um pouquinho, como é que isso acontece? Na prática, imagina que você está numa reação de luta ou fuga. Um ladrão te abordou, começou a te atacar com uma faca na mão, e aí vocês brigam, rolam no chão, se debatem e tal, você consegue encontrar uma pedra, deu na cabeça dele e saiu correndo, se fugir. Só que só depois que você está longe do perigo, você percebe que o seu braço está com um corte enorme na mão. Você não tinha percebido isso antes. Por quê? Porque o seu sistema inibitório descendente estava lá bombeando um monte para evitar que você percebesse aquela dor. Por quê? Porque naquele momento você tinha que sobreviver. A sobrevivência era mais importante. Então, deixa para sentir dor depois. Nesse momento, a reação de luta ou fuga era o mais importante. Então, para isso que serve o sistema inibitório descendente. Nas pessoas com dor nociplástica, esse sistema inibitório descendente, ele é, não vou dizer defeituoso, mas ele não é tão bom quanto nas pessoas que não têm dor nociplástica. É uma diminuição do efeito inibitório descendente. Tá? Ele não é tão eficaz. Mas voltando aqui para a dor nociceptiva. Então, a dor nociceptiva, nós temos duas dores que a gente vai encontrar no meio do caminho para facilitar a vida de vocês. Tem quando eu estimulo, que foi o que nós mostramos aqui, então tem um estímulo, não tem nenhuma inflamação, apenas toquei numa chapa quente, percebi, tirei a mão dali. E eu tenho o momento onde eu posso ter uma lesão tecidual, e essa lesão tecidual vai liberar uma série de substâncias, me fugiu o termo, pró-inflamatórias, que então vão promover uma sensibilização dessa região daqui. Essa sensibilização, na verdade, só vai fazer com que aquele estímulo tátil, térmico ou químico, ele precise de um limiar muito menor para desencadear dor. Exemplo, pensa na unha encravada. Então, assim, se eu passar, sei lá, se eu der um peteleco numa unha normal, eu não vou sentir nada. Se eu der um peteleco numa unha encravada, inflamada, vai doer muito. Então, o limiar de dor está reduzido. Por quê? Porque eu tenho substâncias, entre elas CGRP e substância P, que estão tornando essa região extremamente sensível à dor. Tá? Então, a sensibilização periférica. E é isso que eu estou falando. Se der um peteleco aqui, a pessoa vai gritar de dor. Se você der um peteleco nesse outro dedo aqui, a pessoa não vai sentir nada. Por quê? Porque a inflamação provoca sensibilização. Isso se atribui a qualquer outra região que estiver inflamada, tá? Então, a inflamação vem com uma dor, uma sensibilização periférica, mas com um mecanismo de proteção. Por quê? Vou pegar o exemplo desse tornozelo torcido. Se eu estou com dor, a tendência é não ficar andando em cima desse pé. E isso, para quem vai fazer o reparo tecidual, é ótimo, deixa quieto, senão vai provocar uma lesão em cima de lesão. Então, a dor, nesse caso, tem um sentido de proteção. Enquanto na dor neuropática não existe nenhum tipo de função protetiva. Tá? Na nociplástica também não. Bom, sobre inflamação agora. O que pode inflamar? Osso pode inflamar. Então, nas articulações, é uma inflamação crônica.
Ligamento pode inflamar, no caso de pequenos traumas ou grandes traumas com ruptura parcial ou total desses ligamentos. Os tendões também podem inflamar por rupturas totais ou parciais e o músculo também pode inflamar, cada um deles. E aí, então, nós vimos na aula passada, né? Se eu tenho uma dor que dói quando contrai, provavelmente ela é muscular ou músculo tendínea. Se eu tenho uma dor que dói quando eu articulo, provavelmente ela é articular ou periarticular. Se eu tenho uma dor que dói no final da amplitude de movimento, possivelmente é uma dor ligamentar. Então, vamos falar um pouquinho disso de novo, né? Porque nós já comentamos sobre isso na aula passada, mas não custa nada. Quais são as articulações que mais comumente inflamam? As facetas articulares. Então, assim, oh meu Deus, zigoartrose. Então, a artrose das articulações facetárias. Aqui nós temos as facetas normais e as facetas com osteófitos. Esses osteófitos são aqueles que podem acabar comprimindo a raiz nervosa aqui no foramen neural e provocando a radiculopatia, que é um outro tipo de dor. A dor dessa articulação inflamada vai ser distribuída não em dermátomos, mas no que nós chamamos de esclerótomos. Então, olha só, em verde aqui, nós temos o padrão de distribuição da dor no esclerótomo de L1 a L5. E em rosa, por exemplo, aqui na região da virilha, o esclerótomo da altura de L3 a S1. Então, é um outro padrão de distribuição da dor. Então, a gente conhece os dermátomos. Nesse caso aqui, a gente está falando de esclerótomo. Na dor miofacial, aí eu não vou te afirmar que é isso, mas existe a classificação dos miótomos. Eu não quero confundir vocês agora, até porque isso não vai fazer diferença. Mas só para comentar a curiosidade que existe esse padrão de radiação, são os esclerótomos, tá? Outra articulação que pode inflamar e provocar dor, a articulação da patela. Então, a condromalácia patelar. Nós falamos sobre isso na aula passada. Mais uma, a articulação do quadril, portanto, a artrose coxo-femoral, a síndrome do impacto fêmuro-acetabular. Lembra? Tinha o tipo Kamer, o tipo Pincer e o tipo misto, que nós comentamos. A inflamação de uma musculatura, quando tem que, de repente, correr com a musculatura fria, o típico caso de jogador de futebol que entra em campo sem fazer aquecimento, e aí tem que dar uma arrancada muito forte e, de repente, sai mancando com um hematoma ou com uma equimose na musculatura. A síndrome da pedrada, olha aqui a equimose que eu falei, o sangramento por conta da ruptura de fibras. Tá? Outra causa, inflamação do tendão, da miotendínea. Então, na transição entre o músculo e o tendão, na êntese, a êntese é a inserção. Na transição entre músculo e tendão, é a parte que é mais vulnerável à lesão, a lesões parciais. Nós temos vários tipos de inflamação. E só para lembrar o que nós comentamos, a dor inflamatória tem a seguinte característica: ela dói apenas no local. Portanto, tem uma dor no ombro, na face anterior do ombro, que piora quando eu coloco meu dedo aqui. Bom, se é bem específico a ponto de eu conseguir selecionar com o dedo aonde que é a dor, agora só tem que saber a anatomia, o que tem ali embaixo do meu dedo. A dor inflamatória não irradia, ela só no local mesmo. Então você vai dizer, olha, dói só aqui, aí é anatomia, gente. É conhecer a anatomia e saber o que você está palpando e o que está apontando. Mesma coisa. Eu torci o tornozelo jogando futebol, agora eu estou com dor aqui, doutor. Olha, em cima, bem aqui. Aí você tem que conhecer a anatomia, saber que aqui é o local de origem e inserção ligamentar. Tá? E a mesma coisa que eu vim falando para vocês já desde semana retrasada. Então, dor inflamatória dói localmente, e você tem que estudar o mecanismo que provocou aquilo ali. Tá? Aqui, só para lembrar, isso aqui é mais uma curiosidade, nosso disco intervertebral, então são várias camadas de anéis elásticos por fora e uma camada gelatinosa por dentro, núcleo pulposo. Esses anéis elásticos podem se romper com o tempo, com a pressão ou com o esforço que a gente faz, e aí nisso parte do núcleo pulposo, começa a extravasar por ali, começa o abaulamento. Só que, no meio dessas fibras elásticas, a gente tem inervação, e daí a gente tem a dor discogênica. Tá? Bom, então, deixa eu parar de compartilhar aqui, vamos voltar. Muito bem. Então, sobre a questão de identificar o tipo de dor, ficou alguma dúvida, gente? E agora é o momento da gente pegar, sentar e conversar e trocar ideias, né? Que casos clínicos vocês tiveram, aonde vocês têm dúvidas ou dificuldade de identificar?
Tá tranquilo. Então, vamos usar então o caso que eu tive foi há 3, 4 dias atrás que eu atendi um cara que era quiroprata e ele veio para mim com uma dor bem no meio das costas dele, e ele dizia que era uma dor que piorava quando ele fazia hiperextensão do tronco e era uma dor cansada, uma dor enjoada. O que vocês perguntariam nesse momento? Finge que eu sou o paciente e eu estou chegando para vocês com essa queixa. Estou com uma dor no meio das costas, a questão de aproximadamente uns 3, 4 meses, e que piora quando eu jogo futebol e eu faço um movimento de hiperextensão para matar a bola no peito e passar a bola para outro colega. O que vocês me diriam? Eu boto o dedo em cima da minha dor, olha, bem aqui, bem no meio da coluna, bem aqui entre L3 e L4. E agora? Ninguém arrisca, gente. Vamos lá. Somos poucos aqui, pode falar. Uma dor inflamatória, pelo que o senhor está descrevendo. Beleza, vamos seguir com essa? Se for uma dor inflamatória, eu tenho que ter algumas características, certo? O que você procuraria para dizer que é ou para descartar que não é dor inflamatória? Porque eu pensei nisso também. Mas vamos pegar isso daí para fazer o exercício. Se for dor inflamatória, tem que piorar quando eu apertar com o meu dedo ali em cima, não é? Sim. A dor pode irradiar? Não, segundo o senhor, não, né? Não, segundo os livros também, não sou só eu não, tá? Não, Bom, beleza. a dor dele irradiava um pouco para cima, um pouco para baixo, era pouca coisa, mas era bem localizado mesmo. E agora? Mas se tivesse inflamado, assim, bem na linha média da coluna, entre L3 e L4, o que poderia ter inflamado ali e que piora quando ele faz a hiperextensão da coluna? Vamos pensar em anatomia agora. Qual estrutura anatômica que eu tenho ali e que é responsável por fazer a hiperextensão da coluna? Não vou dar dica não, já falei. Isso é anatomia, primeiro ano da faculdade. Falta aí dessa aula, hein, professor? Cara, mas vamos lá, olha só. Pensa assim comigo. Vamos repetir. Uma dor que dói quando eu articulo uma articulação. Então, movimento passivo é uma dor articular, certo? Uma dor que dói quando eu faço a contração daquele músculo, provavelmente está relacionado a uma inflamação no músculo ou no tendão. Uma dor que dói no trajeto de uma raiz nervosa de um nervo é uma dor neuropática. Bom, nesse caso, o cara tinha uma dorzinha bem localizada, que irradiava um pouquinho para cima e para baixo, na altura de L3 e L4, e que piorava quando apertava e piorava quando ele fazia a hiperextensão da coluna dele. Quem faz a hiperextensão da coluna é aquela musculatura paravertebral que eu falei lá, lembra? O longuíssimo ilho costal. Quando eles contraem, eles fazem isso. Até aqui tudo bem? Sim. Bom, Tudo bem. se estivesse inflamado, toda vez que ele contraísse, provocaria dor. E também, se ele fizesse a flexão da coluna, estaria esticando, isso também provocaria dor. Mas olha que curioso. Quando ele fez a flexão da coluna, tentando encostar as mãos nos pés, o que ele me disse é que ele sentia que estava repuxando. E aí mais de um pouquinho mais para o lado do que na linha média. E agora? O que vocês pensam? Vou dar a dica, hein? Olha só, estou dando muita dica. Quanto tempo de dor que eu falei que esse paciente tinha? Questão de 3, 4 dias, 3, 4 semanas ou 3, 4 meses? 3, 4 meses. Meses. Portanto, uma dor aguda ou crônica? Crônica. Muito bem. Inflamação crônica, não, o cara não teria aguentado tanto tempo. Uma dor crônica. Qual é a principal causa de dor crônica que eu falei? Se alguém estava prestando atenção. Miofacial. Me fala aqui quais são as características da dor miofacial. O que tem que chamar a atenção? O que eu tenho que lembrar quando eu pensar na possibilidade de dor miofacial? É dor crônica, né? Como já falou. É uma dor crônica, isso. Que De mais? difícil descrição, né, que o senhor comentou. De difícil descrição. Que mais? O que é a característica principal? O mecanismo
da formação, o mecanismo da dor miofacial, o ponto gatilho, não é? O que o ponto gatilho faz com o músculo? Contrário. Fica encurtado, e se contrai, ele fica encurtado, ou seja, reduz a amplitude de movimento. E foi isso que eu comecei a investigar. Falei, bom, inflamatório, eu fiquei na dúvida entre inflamatório e miofacial, então vamos tentar desvendar essa história daí. Tem banda muscular tensa na dor miofacial? Sim. Pensa, não. Sim. Sim. Beleza, na dor inflamatória não. E aí, a musculatura paravertebral, ela faz a hiperextensão, ou seja, se eu tentar flexionar a coluna, ela não vai flexionar porque a musculatura está encurtada. E ele me disse isso, que ele sentia que estava repuxando. Assim, deve ser. Então vamos palpar a musculatura dele. Palpando a musculatura, eis que eu encontro a bandinha tensa. E quando eu toco nessa banda tensa, aperto um pouco mais, ele fala assim, essa é a minha dor. Entenderam? Por outro lado, se eu fosse pensar em inflamatório, tá? Para ele dizer assim, olha, bem na linha média, na altura de L3 e L4, o que pode ter inflamado ali? Eu poderia pensar que o disco intervertebral está rompendo, então está fazendo uma dor discogênica. Eu poderia pensar que as facetas articulares poderiam estar inflamadas ali naquele local. Deixa eu ver o que mais que eu poderia pensar. Poderia pensar, sei lá, uma estenose, um abaulamento do disco, alguma coisa localizada ali, mas seria uma dor inflamatória que pioraria com algumas coisas. Então, vamos lá. Se a dor fosse articular, pioraria com a movimentação passiva. Então, paciente, eu fiz esse teste, deitado de barriga para baixo, coloquei a mão na região lombar, com a outra mão eu puxei a crista ilíaca antero superior para fazer isso aqui com a coluna dele, para torcer o esqueleto dele. Isso não provocou dor. Se a faceta estivesse inflamada, deveria provocar dor. Outra coisa que eu fiz, eu fui palpando vértebra por vértebra. Se estivesse inflamado, vamos imaginar que o cara tem a fratura patológica de uma vértebra. Isso poderia ser a causa de dor. Não teve dor. Na palpação dos processos espinhosos da vértebra. Então, palpando vértebra por vértebra, não tinha dor ali. Articulei a articulação facetária, não provocou dor. Fiz o teste Laseg, não sentiu dor. Então, eu fui descartando tudo e sim, o resto foi aparecendo. Foi cada vez mais com cara de ser dor biofacial. Então, vocês estão entendendo o raciocínio? A gente vai buscando as características que cada uma dessas dores tem e durante o exame físico você vai vendo se aquilo se encaixa no seu raciocínio ou não. E assim você está mais propenso a encontrar. Bom, e então agora eu estava bem mais próximo do diagnóstico de dor miofacial do que qualquer outra coisa. O que vocês recomendariam fazer nesse caso? Agulhamento. Ok. Mesmo sem ter certeza? Não, mas não teve certeza? Não palpou a banda tensa? Palpei. Então, beleza. Onde eu quero chegar com isso? Aqui é uma dica que eu aprendi de um médico britânico, um acupunturista bem conhecido, chamado Mike Cummings. O Mike, ele trabalha com medicina musculoesquelética há mais de 30 anos, ele hoje é o acupunturista da família real da Inglaterra. E ele fala exatamente isso. A agulha do acupuntura, a agulha que a gente faz agulhamento seco, é um instrumento terapêutico, mas também é um instrumento diagnóstico. A agulha funciona como se fosse a extensão do meu dedo. Então, eu posso entrar com a agulha naquela musculatura, devagarzinho, e prestando atenção, e o paciente me relatando o que ele está sentindo. E na medida que a gente está entrando com a agulha, se é uma dor miofacial, ele vai perceber que está chegando próximo do epicentro da dor dele. Ele vai dizer, está quase, está quase. Quando você vê, dá o tweet e resolve. E foi exatamente o que aconteceu. Mas então o objetivo desse caso clínico era só contextualizar como que a gente monta um casinho clínico, tá? Como que a gente vai raciocinar em cima disso. Bom, dúvidas de vocês? Estou aqui falando há 50 minutos sem parar, estou em Brasília, a umidade relativa do ar está em torno de 13%, a OMS recomenda que fosse 60%, e eu preciso beber água, vocês precisam me perguntar agora. Nada de dúvidas? Não, dúvidas não, mas para falar que a primeira agulhada quem vai levar é minha filha. Ela tem essa Sua dor filha no está com dor? trapézio, ela tem essa dor crônica na região do trapézio e uma enxaqueca que já fez vários tipos de exames e não tem o diagnóstico. Márcia, você já sabe fazer agulhamento seco? Não, não sei ainda, Alexandre. Então, eu vou te dizer uma coisa. O mais importante não é o agulhamento seco.
o mais importante é a palpação muscular. Você só vai fechar o diagnóstico quando você palpar de maneira adequada, a ponto do paciente virar para você e falar assim, essa é a minha dor. Quando o paciente fala que ele reconhece aquela dor, essa é a minha dor, aí sim você está fechando o diagnóstico. E aí o agulhamento passa a ser muito fácil. Porque se você está com aquela banda muscular na ponta do seu dedo, até um cego consegue agulhar. Porque é mais pelo tato do que pela visão, sabe? Uhum. Só que a habilidade mais complexa é desenvolver essa questão de palpar o músculo e você Sim, perceber o que você está palpando ali embaixo do seu dedo. Essa sim. percepção é que a gente precisa começar. Vocês precisam começar a treinar isso. Então, o que eu vou te sugerir? Começa, você está fazendo curso online, não tá, Márcia? Estou. Vai no módulo que fala de anatomia palpatória, na palpação do trapézio. O trapézio é um músculo muito fácil de palpar, o trapézio superior, e é muito comum de ter ponto gatilho ali. A primeira coisa é isso, é Uhum. treinar a palpação. Se você já de Sim. cara identificar a banda tensa e no meio dessa banda tensa você conseguir localizar aonde está o ponto gatilho dela, você pode apenas fazer a compressão isquêmica. O que é? Você apenas Uhum. segurar aquele ponto gatilho durante um Sim. minuto e meio. Isso aí, muitas Uhum. das vezes, já resolve o caso, você nem precisa de uma agulha para solucionar. Ah, sim, ótimo. Inclusive, assim, ela tem essa região muito tensa, forma nodulações e a dor dela é frequente, é crônica mesmo. Então, E tem tudo para ser, né? sim, sim. Então é isso aí, eu vou fazer. Ela refere, é nesse local onde que eu coloco o dedo. Beleza, Ô, Alexandre, maravilha. Manda. eu tenho feito nos últimos meses bastante palpação e agulhamento também. Uhum. Mas teve uma situação, pelo menos, que eu me lembre de ter palpado algo que eu achei que era uma banda na região paravertebral lombar, só que era bilateral e simétrico. Então, Existe a vamos lá, voltando possibilidade para o da que a gente gente estar estava palpando falando, né? outra coisa? Sim, mas antes do que isso, Renato, a dor miofascial, rarissimamente ela é simétrica, mas muito raramente ela é simétrica, tá? Até porque são mecanismos diferentes. Você tem que dar o azar de conseguir fazer um ponto gatilho dos dois lados ao mesmo tempo. Eu nunca vi e nunca ouvi falar, tá? Mas pode acontecer. Eu já vi nos gastrocnêmios, mas aí não é bem simétrico. Enfim, na região lombar, então, possivelmente estava diante de alguma outra coisa, não dor miofascial. E aí, se não for dor miofascial, o agulhamento seco não vai resolver o problema. Possivelmente pode até provocar mais dor. Então, a gente só vai fazer agulhamento se você tiver certeza do que você está palpando e de que o que você está palpando é uma banda tensa com um ponto gatilho no meio. Certo? E uma coisa que eu aprendi também há algum tempo atrás é evitar o agulhamento na região torácica, pelo risco de pneumotórax, né? Sim, ele é mais Não deve arriscado, ser. sim. Então, se for muito próximo da linha média, não. Mas afastou um pouquinho, ou seja, na linha média ali você tem os paravertebrais, então longuíssimo e costal, do lado ali da linha média. É uma região bem segura de agulhar, mas afastou um tiquinho de nada para o lado, tem que ter o risco, tem que tomar cuidado com o risco de fazer um pneumotórax. Na literatura, tem um estudo de acupuntura que foi feito com mais de 200 mil pacientes e eles relataram assim, incidência de acidentes e de efeitos colaterais com agulhamento. Estatisticamente, acho que era 0,0001% dos casos fizeram pneumotórax. Então, por quê? Porque sempre a gente alerta desse risco. Se você tiver que agulhar na região de tórax, vamos supor, você está com problema nos romboides, né? Ou então no trapézio médio, trapézio inferior, você tem que agulhar ali, qual é a técnica correta? Você vai colocar você vai botar os seus dedos em cima e abaixo de uma costela, certo? Até porque os pontos gatilho costumam estar em cima de uma costela. Então você bota um dedo acima e abaixo da costela, deixa a costela ali no meio. Você vai agulhar em cima da costela e não vai entrar 90 graus, você entra angulado. E ainda tendo um pouco de bom senso. Você não vai pegar uma agulha de 70 numa pessoa que é magrinha. Você vai pegar uma agulha menorzinha que é só para chegar a ter um ponto gatilho. Por que isso? Porque se você transfixar o músculo, você bate na costela. E aí fica bem mais seguro dessa forma. Então é possível agulhar? É. Só que tem que ter esse cuidado a mais.
Beleza. Respondi a sua dúvida da questão lombar, que você me perguntou? Sim, com certeza. Maravilha. Bom, gente, estamos aqui há quase 57 minutos. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, compartilhar um caso clínico, se tiver alguma outra dúvida, falem agora ou aguarde até a nossa próxima aula. Nada? Tá. Hoje é segunda-feira. Que tal fazermos nosso próximo encontro na quarta ou na quinta? Todos podem? Posso. Porque eu não estou querendo Sim. fazer uma vez por semana, fica muito longe um do outro. Eu querendo dar sequência, para que vocês consigam já... Para mim fica melhor na quinta-feira, se todo mundo concordar. Para mim pode ser, o quarto ou quinta, tanto faz. Ok. De qualquer forma, eu estou gravando as aulas, eu vou fazer o upload no canal do YouTube. Para quem não conseguir assistir por algum motivo, tem a oportunidade de assistir depois e fica registrado lá. Tá bom? Alexandre, Oi, Amanda. fui eu que estava perturbando lá no grupo do WhatsApp sobre a aula gravada, porque a primeira parte que eu perdi não estava naquele link. Eu É não porque eu não consegui. gravei. Aí foi um erro Tá. meu. Vou ter que Não fazer foi de novo essa aula e gravar ela. Mas eu falo sobre isso no curso online, eu só não falo tanta profundidade. Porque geralmente eu faço o quê? Eu faço uma aula que eu falo de tudo, do O, do P, do Q, do R, do S, do T. Mas é bem mais breve, não dá tempo de a gente explicar com tanta calma, dar tantos exemplos. Dá para ter uma noção geral. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo essa aula bem esmiuçada, bem detalhada em cada um desses itens. Porque cada vez mais eu vejo como que a anamnese acaba sendo uma das partes mais importantes. Então, eu resolvi fazer essa introdução da anamnese com bastante cuidado, porque depois o resto vai muito fácil, sabe? Uma boa anamnese resolve 90% ali ainda, só na conversa. Tá ok, Com então. certeza. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, a princípio fica para quarta, se houver algum problema, a gente joga para quinta-feira, mas de qualquer forma a aula vai ficar gravada, então não se preocupem. E eu mando o recado pelo WhatsApp. Tá bom, gente? Ok, Tá ótimo. Boa combinado. noite a todos, bom Boa descanso, noite. bom 7 de setembro para todo mundo. Para Boa todos. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, boa noite. Boa noite a todos.